Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo agora. O nosso momento hoje, dentro dessa imersão de cura, tá? Vai ser sobre um tema bastante interessante, relacionado a hormônios, né? Então, a gente vai falar sobre a questão de cólicas e TPM e alguns assuntos mais aí que estão também relacionados a essa produção de hormônios. Sejam bem-vindos, gratidão quem está chegando, a minha vozinha já entrou, benção, avó. Olá, professora Sônia, sejam bem-vindos. Então, eu acabei trazendo o nome para essa imersão de a dor que aparece no seu corpo é a dor que mostra que está na sua alma. Então, a gente vai entender utilizando aí ferramentas de várias terapias, alguns conceitos. Hoje chegando todo mundo aí, que bacana, gratidão, sejam bem-vindos, gente. A ideia aqui é a gente trocar conhecimento, né? Essa semana toda aí é bastante intensiva, com lives todos os dias, de segunda a sexta, ao 12h12, tá? Trazendo algum tema de dor física que está relacionado com dor emocional, com dor sentimental. Porque tudo é regido pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, e hoje a gente vai falar dessa questão aí hormonal no nosso corpo. A mulher tem muito mais oscilação hormonal, né, do que os homens, mas eles também sofrem com isso e a gente vai falar mais adiante lá. Sobre essa questão hormonal também nos homens, tá? Porque cólica e TPM é mais direcionado à mulher, mas ela é produzida por questões hormonais, tá? Então, eu dentro da minha formação, que eu comecei lá em 1995, além de ter sido criada dentro de um lar bastante já esotérico, né, já convivendo aí com todos os credos, com a conexão divina através da fonte criadora, que é Deus, né? Não importa placa de igreja, não me importa doutrina, denominação religiosa, todas elas levam a Deus, né? Então, assim como Deus é chamado por outros nomes em outras línguas, tá tudo certo, o nome é diferente, mas a fonte, a energia, o amor é um só, é Deus, né? E fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, o nosso corpo é uma máquina perfeita. Quando ela apresenta algum sinal diferente, é porque é para a gente olhar aquilo, né? Então, eu utilizo muito, muito mesmo a linguagem do corpo, tá? Porque o que aparece aqui no nosso corpo é alguma dor, algum trauma, alguma emoção que está lá no nosso inconsciente. E não é só de agora, não é só desse nosso momento aqui na Terra, né, que nós estamos encarnados agora. Muita coisa tá dentro da nossa memória genética, do nosso DNA, tá na nossa ancestralidade, tá dentro, tá tudo energeticamente dentro do nosso sistema familiar, vem lá dos nossos ancestrais, né? Isso também no decorrer do acontecimento aqui a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas eu quero falar especificamente um pouquinho agora sobre a questão a questão da cólica mesmo, né? Quem tiver aí, que estava aí com a gente ontem, que sentiu, aplicou a técnica, sentiu alguma diferença,
Que bacana, dá um feedback pra gente, para que outras pessoas consigam sentir como que funciona, né? Então, boa tarde, sejam bem-vindos todo mundo aí, ai, que bacana, tá? Vamos aproveitar também quando você sabe que tem alguém da tua família, que tem algum amigo aí que tá sofrendo com dor no corpo, alguma dor crônica, alguma dor que não acha explicação, precisa de muito medicamento e tudo mais. Manda esse aviãozinho aqui, esse triângulozinho, você consegue mandar para 2, 3 pessoas, você vai estar colaborando na vida dela, né? E vai estar colaborando na tua também, porque dentro da explicação energética, a gente está todo mundo interligado, né? Então, se você está aqui é porque tem algo que eu vou poder te ajudar, né? Então, isso faz toda a diferença no mundo. Assim como eu cheguei a mentores, cheguei a professores, a doutores, que me trouxeram esse conhecimento, que me trouxeram essa saúde, que hoje eu tenho, graças a Deus, hoje eu tenho uma saúde plena, perfeita, graças a Deus, como eu contei ontem sobre a questão das hérnias de disco, né, que eu sofri por muitos anos com 3 hérnias de disco, tomava morfina e tal, e eu utilizei dessas técnicas que eu aplico para me sarar, né? Porque primeiro de tudo, o terapeuta só pode ir até onde ele foi dentro dele mesmo. Ele só consegue levar o outro até onde ele foi dentro dele mesmo. Então, tudo eu testei em mim, tudo eu aplico em mim, eu sou o meu próprio laboratório, né? Podem perceber que eu tô aqui com os meus cristais, né? Um dia eu vou falar sobre a cristaloterapia também, eu tenho muitos outros aqui, ó, porque eu trabalho com a energia deles, né? Então tô aqui com o meu quartzo rosa, com energia de amorosidade, porque às vezes eu sou meio dura com algumas coisas, então precisa trazer um pouquinho mais de mansidão, de amorosidade. Deixo ele aqui no meu chakra cardíaco, que é um ponto que nós vamos utilizar também nessa técnica hoje. Bem no finalzinho da live a gente vai fazer o exercício prático, tá? Tenho aqui meu arcanjo Miguel, minha oração do Pai Nosso e a cianita azul, que é a espada de São Miguel, o cristal de São Miguel, é um cristal que traz uma energia de proteção. Também ajuda aqui no meu chakra laríngeo para me trazer mais discernimento do que falar, né, do que passar. Percebe que são várias técnicas, né? Quando eu comecei a estudar lá em 1995 e eu trabalhava dentro de uma clínica médica em Curitiba, né? Saí lá do interior do Paraná, fui para a capital, né? Trabalhar. Minha avó já trabalhava nessa clínica como terapeuta, então eu fui trabalhar nessa clínica médica do Dr. Carlos Nasser. Nós já trabalhávamos ali com a fitoterapia, a colorpuntura, com o aurículo, né, que são a acupuntura na orelha, a reflexologia, que são os pontos de acupuntura nas mãos e nos pés, né? Então, hoje essa técnica que eu utilizo, ela usa muito a acupuntura, os pontos de acupuntura, os meridianos de acupuntura, que são os caminhos. Assim como nós temos as veias que fazem que o sangue percorre, nós temos canais energéticos que passam esses pontos energéticos da acupuntura, que você, ao pressionar, ao colocar a agulha, ele vai liberando a energia, né? A energia estagnada que está causando algum problema, né? Porque nós somos toda energia e tudo isso precisa fluir. Assim como quando o sangue tem algum nódulo, tem algum problema, ele vai obstruir, vai parar. Não é assim que funciona? Então, mesma coisa nos canais energéticos, mesma coisa nos canais linfáticos, dos gânglios linfáticos. Quando você vai fazer uma drenagem linfática, precisa liberar os gânglios
para poder todo o sistema fluir direitinho. Então nós também vai ter um pontinho aqui que a gente vai liberar esse canal, né? E para daí a gente dar sequência na técnica. Tá? Mas voltando ao tema, sejam bem-vindos, mais gente entrando aqui, que bom, gente, coisa boa. Fico muito feliz, muito grata de ter vocês aqui e poder compartilhar também um pouquinho daquilo que eu usei em mim, que eu usei em outras pessoas e que trouxe tanto resultado, tanta felicidade. Que hoje eu posso falar assim, sou muito feliz com a saúde que eu tenho, com a força que eu tenho, com tudo que eu já realizei na minha vida, dos meus sonhos, e ainda tem muito mais para realizar, então eu continuo aí no caminho, né? Estudando, trabalhando, né? Me aperfeiçoando a cada dia. Então, o tema de hoje, da cólica, da TPM, da questão hormonal, ela traz um pouquinho de dureza, vamos dizer assim, no tema, porque, na verdade, é um dos sintomas, é um dos motivos, né, que causa. Então, eu vou ser um pouco mais abrangente em tudo que a gente vai falar, porque a cólica em si, ela acontece justamente por um movimento de dureza da gente, tá? E eu falo eu posso falar com questão de causa aqui, porque eu sofria de muitas cólicas, né? E a minha filha hoje tem 20 anos, mas antes de ter ela, eu sofri 2 abortos, né? E quando ela estava com 5 aninhos, eu tive que tirar o útero, né? Por conta de hemorragia, por conta de cólica, por conta de anemia, várias coisas. Porém, como eu já mencionei, por mais que o órgão seja retirado, seja extirpado, a energia dele continua ali. Então, eu continuei ainda tendo cólicas, né? E cada vez que tinha, estranhava, porque, poxa, não menstruo mais, não tem mais útero, né? E ao longo dos anos de estudo é que fui entendendo, né, o que estava acontecendo, o porquê, tá? Então, é um assunto bem interessante, porque a terapia, qual que é o papel da terapia? De todas as terapias, tá? É entender o problema para solucionar, né? E ao decorrer da vida você vai encontrar alguma terapia que você se identifique, que ressoe com você, que faça sentido dentro daquilo que você já sabe, dentro daquilo que você sente, tá? Porque assim, a cólica, ela representa um estado emocional mais duro, mais yang, mais fogo, tá? Que é quando a mulher necessita substituir tarefas pesadas que na visão de mundo dela seriam do homem, como preocupações exageradas com as contas para pagar, e daí ela acaba tendo que assumir uma carga muito maior de controle, de autoritarismo, de possessividade. Então, a cólica, ela é um distúrbio nervoso localizado ali na área yin da mulher, na área mais leve, que representa a feminilidade, a doçura e criatividade romântica da mulher, né? A procriação, os sonhos acordados, né? A organização calma de uma família. E quando ela inverte esse papel, ela causa esse distúrbio no seu físico, para que ela olhe para isso e se readeque e volte a cuidar de si dentro do papel dela, né? Para sanar isso tudo, né? Para que ela volte para aquela área de atuação daquele sistema. Tá? E precisa ser conscientizado, a gente precisa trazer lá dos 95%
de inconsciente, porque todas as nossas dores estão lá no nosso inconsciente do cérebro. Está na nossa memória genética, está no nosso sistema familiar, e conforme a gente vai acessando isso, é que a gente vai trazendo para o consciente, para o nosso 5% só de consciente, mas é aí que a gente sara. Só que às vezes a gente tem medo de olhar para algumas dores, né? E tá tudo certo. Se você não consegue, é porque não está naquele momento. No momento certo você vai conseguir acessar isso. Então, tem muito a ver isso. Então, essa nossa visão de troca de papel ali da mulher, que ela começa assim de cólica, tem a ver com esse masculino do nosso sistema familiar, né? Qual que é a visão que nós tivemos do nosso pai, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, alguma coisa que aconteceu lá e que ressoa hoje ainda na nossa vida, né? Então, quando a gente traz isso para o consciente, fica mais fácil de ir limpando e arrumando isso. Tá? Não tem nada a ver com o que papai e mamãe fizeram de certo e errado agora. Tá? É uma questão energética que está no nosso inconsciente. Tá? Frisando bastante isso. Não vai sair culpando pai e mãe aí por nada, pelas nossas. Porque é tudo. Tá? Semelhante atrai semelhante. Nada justifica culpar os pais pelos caminhos que nós escolhemos. Tá? São escolhas nossas. Muitas vezes nós somos dirigidos pelo nosso inconsciente, mas as escolhas são nossas. Então, o que a gente precisa fazer é limpar o máximo possível do nosso inconsciente, tirando essas dores, esses traumas, para que a gente não faça escolhas que vão nos causar dor também. Tá? Então, deixa eu deixar aqui. Tá? E é o nosso corpo que mostra isso, né? E o corpo tem essa função de mostrar para nós. E não é nada de misticismo, nada, é tudo ciência, tá? Tá tudo muito comprovado por artigos científicos. Graças a Deus a gente tem esse respaldo, porque o ser humano precisa de provas para acreditar. Somos todos meio São Tomé, né? Tem que ver para crer. Então, o nosso inconsciente não sabe falar, né? Então o corpo reflete as dores da alma. Isso mesmo, Pamela. Isso mesmo. O nosso inconsciente, ele faz com que as nossas glândulas, né, que produzem os hormônios que comandam o cérebro, produza determinadas substâncias em maior ou menor quantidade para que cause uma dor física, para que a gente olhe para aquilo, porque senão aquilo vai ficar lá escondido, embaixo do tapete, né? O nosso inconsciente é como se fosse um grande tapete peludo e que tudo fica lá embaixo. E a nossa missão dentro da nossa evolução humana é justamente ir limpando embaixo do tapete. É ir limpando, limpando, limpando. Porque a gente está limpando a nossa vida, só que o mais bacana de tudo, nós estamos limpando a nossa descendência. Então, o que a gente passou, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos não vão precisar passar. Então, você não está trazendo benefício só para você. E tem coisa mais bacana, né, do que sarar nossos filhos, sarar nossos netos. Isso é maravilhoso. Então, é uma coisa que me motiva muito a me trabalhar, a me limpar cada vez mais por conta disso, sabe? E milhares de pessoas têm se curado, sabe? Têm emagrecido, têm tido uma vida melhor porque estão entendendo o próprio corpo. Porque o senso de consciência está sempre tentando falar com a gente, mostrando os exageros, mostrando as emoções, mostrando os caminhos que a gente vai frustrando na nossa vida e por isso o corpo acaba ficando doente, né? Ou acaba tendo problemas estéticos, né? Ou o nosso sistema traz alguma coisa para gerar uma situação, né, para acontecer algo. É tudo energético. Então a gente precisa cuidar muito da nossa energia para poder ter aí uma qualidade de vida maior, tá? Então, como eu comentei da gente falar hoje sobre cólica, TPM, a gente vai entrar também na questão de menopausa, andropausa, porque é tudo hormonal, tá? Então,
a gente vai falar sobre isso falando sobre hormônios, né? E porque tudo é regulado por hormônios. Na técnica aqui também a gente vai usar de pontos de acupuntura, vai usar de pontos de chakras também, chakras energéticos, né? O nosso chakra coronário e o chakra cardíaco, são dois que nós vamos utilizar bastante. E glândulas, né? Nós vamos ativar a glândula pineal, a glândula tireoide e também aqui é o chakra laríngeo, que é o chakra que trata aqui da nossa fala, da nossa sabedoria. Então a gente também ativa ele aqui, né? E o chakra cardíaco. Tá? E tem uma outra glândula que nós vamos ativar aqui, que é o timo, que ela tá aqui dentro, ó, dentro desse ozinho aqui do meu pescoço, tá? Ela fica aqui dentro e ela é a responsável pela produção do hormônio que controla o estresse, tá? Então nós temos 3 pontos bem importantes aqui: o timo, a glândula timo, o coração, que tem uma vibração mas muitas vezes maior que o próprio cérebro, e o chakra cardíaco. Então a gente vai trabalhar esse ponto aqui no meio, tá? Para trabalhar essas 3 energias de uma vez e liberar aquele campo, tá? O campo energético dos pontos de acupuntura, tá? Então já vai massageando aí, perceba a dor que tem, tá? Como nós fizemos ontem, pega um papel e uma caneta ou um lápis e escreve aí qual é a dor que você tá hoje, seja no corpo ou seja na alma, porque tristeza dói, depressão dói, angústia dói, medo dói, tá? Então você vai escalonar isso de 0 a 10. Tá? Qual é a dor que você está sentindo hoje e em que grau que ela está agora, tá? Você apertando aqui, ó, você vai conseguir ter mensurar melhor o grau dessa dor, tá? E você já vai trazendo o fluxo de energia fazendo funcionar, tá? Anota isso aí agora, tá? E chama alguém, aproveita para convidar alguém aí que você queira trazer essa benção para a vida também, ajudar alguém que está com dor na tua família. A gente precisa fazer em primeiro lugar pela nossa família, né? A gente tem que sempre cuidar dos nossos, né? Da nossa família, dos nossos amigos. Então aproveita e convidar alguém para fazer isso junto com a gente. Tá calor aqui, gente. Para quem não sabe, eu moro no litoral de Santa Catarina, na praia de Barra Velha, e somos abençoados aqui com um clima delicioso, bastante calor. Eu aprendi com o Super-Homem a me recarregar no sol, então eu fico bem feliz com esse tempo aqui, mas tá bem calor hoje aqui, sabe? Então, faz esse movimento agora, coloca também, já providencia para o teu celular poder ficar largadinho assim, sem você precisar ficar segurando ele para assistir, porque a gente vai usar as mãos, você vai precisar das mãos livres para fazer o exercício, tá? E pode ter certeza que as dores vão diminuir, tá? Hoje, lógico que pelo nosso tempo mais curtinho aqui dentro da live, a gente não vai aprofundar nesse tratamento, tá? Mas você já vai sentir diferença, já vai sentir amenizar, tá? E mais pra frente vem novidade aí, a gente vai ter um grupo onde daí sim a gente vai conseguir pegar a tua dor específica, porque hoje aqui o que eu exponho aqui ao vivo são as minhas experiências. Eu não estou mencionando nada de cliente, nem de paciente, nem de amigos, porque eu estou me expondo. Só que para uma pessoa vir de repente expor aqui o seu problema, a sua dor, às vezes entra em questões muito pessoais, fica mais complicadinho. Então, a partir daqui uns dias vai ter um grupo
fechado, que daí sim a gente vai pegar especificamente a tua dor, né? E vai trabalhar junto, tá? Então fiquem no aguardo aí que vem mais coisa boa para isso também, tá? Então, mencionei, a questão das glândulas é hormônio, tá? E o que é hormônio? Para começar, hormônio, a raiz da palavra é latim, é hormonium, que quer dizer humor. A gente não imaginava, né? Mas hormonium em latim significa humor. É hormônio, mas diferente, né? A gente não tinha consciência disso. E as glândulas endócrinas que produzem os hormônios, elas estão completamente relacionadas ao nosso estado emocional, estado de humor. Quando uma pessoa carrega por muito tempo na vida dela problemas de humor, oscilações de humor, né? A mulher lá na menopausa, ela vai começar a ter aquele calor, né? É o corpo dando sinal, né? Aí vai fazer reposição. Eu, apesar de hoje ter 41 anos, eu já precisei fazer uma reposição hormonal, justamente por ter tirado o útero, né? Ter feito a esterectomia. Eu, em determinado ponto aí, eu precisei fazer uma reposição hormonal, né? Hoje, se eu tivesse todo esse conhecimento naquela época, né, 15, 20 anos atrás, muito provavelmente não teria tirado o útero, muito provavelmente não teria feito reposição hormonal, mas amém. Eu fiz o melhor que eu pude naquela época com a consciência e o conhecimento que eu tinha lá. Hoje é diferente, né? A gente vai se conhecendo, vai se melhorando, vai se cuidando, né? E o importante é isso, é se cuidar, né? Eu já contei para vocês que eu, em determinado ponto da minha vida, eu deixei de me cuidar. Eu deixei de priorizar a minha saúde física, a minha saúde mental, a minha saúde espiritual, né? Focando em outras escolhas da automatização que a gente faz geralmente na vida da gente, né? Com questão de trabalho, de horários, de alimentação e tal, e sofri as consequências. Apareceu as dores no meu corpo e eu tive que tratar, a ponto de medicação com morfina, a ponto de 5 tarja preta para depressão, a ponto de esterectomia, né? Então eu passei por tudo isso e consegui sanar, né? Não sou contra medicamentos, tá? Entendam isso. Quando eu fiz o desmame, quando eu deixei de tomar os antidepressivos faixa preta, foi com acompanhamento do meu psiquiatra, por orientação dele, fazendo terapia paralelamente. Então, porque em alguns momentos é necessário, tudo bem, tá tudo certo, né? O importante é você não entrar na dependência de uma medicação. Então, hoje aqui eu não tenho nem paracetamol em casa. E às vezes ficam querendo, não, toma um remedinho, já. Não tomo, eu tenho resistência a medicamento hoje porque justamente faço isso. Doeu alguma coisa, eu vou primeiro olhar por que tá doendo. E em geral já resolve, nem precisa de medicamento, né? E a menopausa é um desses sinais, né? Os hormônios começam a baixar, né? E muita coisa começa a acontecer no corpo dela. Mal-estar, né? Também aparece. E isso é muito normal, muito comum a todas as mulheres, né? Geralmente, as que trabalham com um ambiente ou com uma atividade mais alegre, que participam de exercícios em grupo, em academia, em coisas assim, elas geralmente têm sintomas mais leves na menopausa, tá? Porque está diretamente ligado, porque ela tem uma imagem positiva de si, né? Ela é mais feliz com ela mesma,
por ter esses hábitos mais felizes, mais alegres, né? Então, elas vão demonstrar menos sintomas na menopausa, menos sintomas de TPM, tá? Só que, então, tá muito ligado isso, a nossa questão do humor, de mau humor, de meio humor, tá? E uma das técnicas que ajuda muito é a yoga do riso. É uma excelente pedida para a gente aumentar esse nível de alegria, tá? Vai ajudar bastante, né? Eu já fiz, é um barato, é muito gostoso, né? Então, o nosso ambiente às vezes nos propicia coisas que não são tão bacanas, mas cabe a gente fazer essa mudança, né? Para a gente se trazer uma rotina, um dia a dia mais leve, mais saudável, né? Então, existem centenas de médicos bem informados que são completamente aceitam, né, e indicam essas terapias, né? Então, outros médicos, infelizmente, eles acham que a nossa máquina só funciona através de medicamento, de troca de peça, né? Então, vai depender do médico que te acompanha, que você busca, para você seguir esse caminho diferente, tá? Eu tive sorte de ter um médico bacana junto comigo, tá? Então, não é para a medicina, vamos dizer assim, para a medicina alopata, não é muito, não é benéfico para eles, não é vantajoso, né, eles divulgarem muito isso, porque a indústria farmacêutica deixaria de ganhar muito com isso, né? Com essa questão de não vender mais tanto remédio, porque o povo está se curando, e é se curar mesmo, tá? Vocês vão perceber aqui que na técnica não tem ferramenta, não tem remédio, não tem aparelho, não tem instrumento nenhum que a gente precise usar, né? Por quê? Porque para não causar justamente uma dependência, para que você não veja aquilo como uma amuleta, né? Para se sarar, tá? É você mesmo fazer, né? É você ter a consciência, e nem mesmo eu como terapeuta, você não precisa assim, qualquer coisinha que acontece, corre ligar para a Andy, corre pedir para a Andy fazer alguma coisa para mim. Não. É você aprender a se olhar, é você aprender a se analisar, aplica ali a técnica como você, dentro do teu conhecimento, com a tua consciência daquele momento, faz a aplicação, percebe, se sentiu melhor. No momento em que a gente tem o nosso encontro marcado, né, dentro da terapia, dentro da orientação, beleza, daí a gente senta e conversa sobre isso, você já traz o feedback, porque as respostas que a gente quer já estão todas dentro de nós. A gente só precisa fazer as perguntas certas, né? Então, a gente trazendo essa alegria para a nossa vida, tá? Vai amenizar muito esses problemas de menopausa, tá? De TPM, de cólicas, tá? Não são todas as mulheres que têm, né, esses problemas de TPM, né? Ela geralmente, quem tem, a mulher entra num estado mais assim de briga, né? Bom, o próprio nome, TPM, tensão pré-menstrual, né? Ela deixa a mulher mais sensível, né? Mais com menos paciência também, mais com raiva, com choro, né? E por quê? Geralmente, vamos dizer assim, que são mulheres mal resolvidas. Calma que eu vou explicar.
tá? Os hormônios estão completamente conectados às mitocôndrias, às nossas glândulas, né? Com a parte energética do nosso corpo, porque é eles que comandam tudo que acontece no cérebro, são os hormônios, né? Então, qualquer sentimento que nós temos, tudo que a gente fala, pensa, faz, vibra diretamente nas nossas glândulas. E daí elas produzem mais ou menos e passam essa informação para o cérebro, né? E é aí que entra a questão emocional, tá? No momento em que a gente tem essas sensações, emoções, pensamentos, pode até não falar nada para ninguém, mas isso vai afetando os hormônios, né? E vice-versa. Quando os hormônios estão afetados, vai afetar o nosso humor e vai afetar o nosso corpo. Tá? Vamos dizer que uma mulher passou por um trauma, tá? com o seu companheiro. Briga, separação, seja o que for. Ela, a princípio, passa um determinado tempo ali, ela fala, não, isso aí já passou, já superei e tal, né? Mas lá no fundinho, né? Lá atrás, embaixo do tapete, como eu falei, né? A gente só vai saber verdadeiramente se aquilo foi curado perto do período de menstruação, tá? Porque como a menstruação traz essa sensibilidade, esse período menstrual traz essa sensibilidade, ela vai revelar, sem saber, lá do inconsciente, né? Se aquilo foi sarado, foi curado mesmo, se aquela situação foi curada mesmo ou não, né? Coitado dos homens nesse momento, porque eles, além de não sofrerem essas oscilações, muitas vezes eles não entendem e não têm culpa, né? Porque tá lá no nosso inconsciente, a gente só age sob o efeito dele, né? Então, um pouco antes de chegar a época de TPM, a mulher tá alegre, tá normal, tá faceira, tá produtiva. Vai chegando a TPM, ela vai ficando assim, apreensiva, tá? Vai trazendo pensamentos, vai trazendo lembranças de pessoas, de situações que incomodam ela. Então, esse período aí menstrual é um excelente diário que a gente pode criar de coisas para serem saradas, tá? Se nesse teu período aí de menstrual você começa a rememorar situações, pessoas, coisas, mesmo que você ache que já perdoou tudo, se voltou a lembrança é porque tem alguma coisa lá, tá? Isso é fato, tá? Agora, se você, vendo as pessoas que você tem mais próximas aí dentro da tua casa, mãe, filho, pai, marido, amigos, não importa. Se nesse período menstrual você tá assim muito ardida, né, com essas pessoas, é porque tem algo com essas pessoas que você precisa resolver. Tá? Vai trazer nesse período aí de TPM, vai te mostrar exatamente quais são os pontos que você precisa trabalhar, quais são as dores que estão lá na tua alma te causando essa dor. Então, se observa bem nesse período pré-menstrual e anota, mas anota mesmo. O nome de quem você lembrou, se você lembrou de alguém que você te incomoda, se aquela lembrança incomoda, é porque tem alguma coisa para você resolver com aquela pessoa, tá? Agora não vai chegar também aí durante o período menstrual, que você já tá toda lá para falar com a pessoa, vem resolver esse negócio. Não, calma, né? Você trouxe a consciência. Espera passar esse período, espera passar essa tua dor aí, tá? Para ir resolver isso dentro de uma terapia ou, se for o caso, com a própria pessoa,
tá? É uma dica que eu tô dando aqui, porque é assim, é um diagnóstico muito bacana que esse período traz, de mostrar isso pra gente, tá? Então, esse pensamento de mágoa, de raiva com essas pessoas, com essas situações, pode ser situações também, alguma situação do teu trabalho, de um trabalho que você gostaria de executar e não executou, né? Mesmo que você já não tenha mais raiva tal de alguma situação de alguma pessoa, aquilo vai estar lá embaixo do teu tapete no emocional te incomodando, tá? Então, essa é a forma de a gente viver melhor, trazer essas coisas para o consciente e daí trabalhar, tá? Outro ponto que nos mostra bastante isso é a celulite, tá? Daí é uma reação do corpo, né? A celulite também tem causa emocional, tá? Quando a mulher tá para menstruar, a celulite fica muito mais saliente, né? Ela aparece muito mais pelo inchaço, tudo. E a celulite, ela acontece muito mais em mulheres que têm, vamos dizer assim, raiva de não poder ser ela mesma, tá? Seja com alguma coisa do seu caminho profissional, seja alguma coisa do seu caminho pessoal, em algum ponto ali no meio do trajeto, tem ali alguma coisa que ela não conseguiu realizar na época. Seja aí por questão de ter um sentimento de vou perder, alguém vai se ofender, né? É preciso a gente ter muito mais paciência e ternura com os nossos próprios sonhos, tá? Com aquilo que a gente quer fazer pra gente na vida da gente, tá? Estatisticamente, a mulher brasileira é a mulher que mais tem celulite no planeta. Não é uma informação muito divulgada, mas é verdade, tá? E por quê? Isso mostra que não é só uma questão, a celulite não é só questão de alimentação e exercício. Tem muito do emocional. Porque a mulher brasileira, nós pelo nosso clima, né, pelo nosso país ser um país tropical, a mulher brasileira é muito caliente, né, cheia de ideias, evasiva, sim, né? Só que qual que é a nossa colonização europeia, né? Fomos colonizados por europeus, né? É uma cultura muito mais fechada, né? Muito mais tradicionalista, fechada, pesada, bastante machista, às vezes um pouco castradora também pela religião, né? Então, muitas vezes a mulher acaba tendo que abandonar os seus sonhos inconscientemente, tá? Porque ela entende que ela vai ser uma pecadora se ela seguir os sonhos dela, que ela vai ser punida por Deus, que ela vai ser punida pelos pais, que ela vai ser punida pela sociedade, né? Seja o que for, né? Inconsciente, a mulher se castra, né? Se poda nos seus sonhos pessoais e vem a celulite, vem a TPM para mostrar isso, para implodir, né? De dentro para fora. Então, a gente precisa, além de buscar mais alegria, a gente precisa buscar realmente os sonhos da gente. A gente tem que realmente buscar ser dona do nosso nariz, né? Então, buscar aí, ver o que ficou mal resolvido lá atrás e ir limpando, tá? Não é porque a gente se afasta de algo que está resolvido. Precisa realmente resolver, tá? Então, por que na época da menstruação também a mulher se enche de celulite, né? Por causa disso, ela fica mais emotiva e como a emoção vem mais à tona, então o corpo também mostra muito mais. Às vezes ela nem sabe,
da onde que tá vindo toda aquela emoção, né? Aquela raiva, aquela frustração. Então, a ideia é isso, é trazer a consciência e dentro, com uma terapia, tratar. Não vai adiantar você tomar remédio para celulite que a coisa não vai funcionar, né? Agora, tratando essa questão emocional, você vai sanando o teu físico também, né? Porque tudo é questão ali hormonal que está mostrando que ele vai funcionar desreguladamente, essas glândulas, para poder mostrar, tá? Então, a gente regulando essa questão emocional, a gente regula também o físico, tá? No homem acontece a mesma coisa, né? A mulher vai mudando, né? Vai ali baixando pouco a pouco e mostra no seu físico, né? O período de menopausa com o cessar da menstruação. No homem, ele não tem esse visual, né? Só que no homem também os hormônios vão baixando e dá a menopausa, né? E tem homens que às vezes estão achando que estão sofrendo de impotência e não é impotência, gente. Não tem nada a ver com doença, com impotência, tá? É simplesmente os hormônios do homem que também estão em queda, né? Então também precisa buscar, e o homem também tem a carga, vamos dizer assim, emocional do homem ao longo da vida também é bastante grande. Ele também tem um monte de problemas para resolver, ele também vem com a sua carga energética no seu DNA, né? E quando chega na andropausa, em vez de ele simplesmente passar inerte, ele começa a acusar problemas de impotência. Então, nem precisa muitas vezes com medicamento. Você trabalhando esse emocional, trazendo mais alegria, gargalhando, literalmente, e às vezes nem é externo, tá? É interno. É ter a alegria de estar com você, de fazer algo por você, né? Mas a alegria genuína, né? A gente tem que trazer aquele sorriso interno genuíno, tá? E isso que vai trazer resolução, tá? Então, tudo aí gira em torno dos hormônios, regulando o nosso organismo, tá? Então, vamos procurar ser mais feliz, vamos procurar ser mais, como eu falei ontem, a base dos sentimentos é a gratidão. Então, vamos trabalhar aí, ativar a emoção de gratidão, que a coisa vai melhorando, tá? Então, nós vamos fazer o exercício, deixa eu fechar aqui, o exercício de EFT para ajudar a trazer isso, tá? Então, vamos recapitular para quem não estava na live de ontem, vamos recapitular os pontos, tá? Que a gente vai fazer os toques, tá? Primeiro de tudo, aqui, todo mundo já liberou aqui, né? Que esse é um ponto de encontro das emoções, tá? De todo o nosso corpo. Esse ponto aqui é o ponto doído, mas ele é um ponto que ele vai fazer a liberação para vários canais, tá? Então, acessa aqui, desobstrui, tá? E a gente vai dar os comandos verbais, tá? Primeiro de tudo, fazendo o tapping aqui na mão, nesse gordinho da mão aqui, ó. Depois vocês vão perceber que ele fica vibrando, assim, parece que fica formigando, tá? Porque é um ponto muito importante, tanto quanto esses aqui, para fazer essa liberação do canal de energia, tá? Então, eu vou falar alguns comandos verbais, tá? E você vai batendo aqui nesse ponto da mão, tá? No tapping, repetindo o que eu falar, tá? Terminou aqui, que outra informação sobre o nosso cérebro, que eu dei na live de ontem, mas vou explicar o porquê.
o nosso consciente, a gente vai dar comandos de saúde perfeita, eu sou perfeita, eu sou feliz, e daí o inconsciente lá é como se tivesse o anjinho e o diabinho, que nem nos desenhos animados, né, que eles colocam o anjinho e o diabinho, assim, enchendo nossa cabeça, né? Então o nosso anjinho tá aqui do nosso lado, o nosso cérebro anjinho tá aqui de um lado, dando força, sabe, nessas afirmações positivas, porém o cérebro diabinho tá lá assim, que saudável nada, que feliz nada, é a autossabotagem, o auto-boicote do nosso próprio cérebro, sabe? Aqui quando você mesmo pensa que imagine que eu vou conseguir, não sei o que. Então, são esses dois lados. Então, na técnica, a gente utiliza no início do comando palavras como apesar de, mesmo que, porque daí a gente burla o cérebro, né? Ele fica sem reação de te sabotar, porque você já está afirmando para o teu cérebro que não importa se eu não sou perfeito, eu me acho perfeito. Não importa se eu estou plenamente feliz hoje, mas eu decido ser. Então você dá um comando com muito mais força, com muito mais eficácia para o teu cérebro. Tá? Então, pegando aí agora qual é a dor que você está sentindo, tá? Você vai falar essa dor que você está sentindo durante o comando, tá? Nós vamos fazer aqui. Apesar da dor na coluna, apesar da dor na barriga, apesar da cólica, apesar da raiva, apesar do medo, tá? A gente vai iniciar assim o comando e vai batendo aqui. Tá? Para a gente acessar o nosso cérebro, a área do cérebro que precisa para limpar essas dores, tá? E depois da mão aqui, a gente vem para os pontos no corpo. O primeiro é aqui no topo da cabeça, tá? No nosso chakra coronário. O segundo, aqui na minha glândula pineal, no terceiro olho aqui, bem no meio da testa, tá? O outro pontinho aqui no início da sobrancelha, ó, bem no comecinho da sobrancelha aqui, é um outro pontinho de acupuntura que a gente vai bater. Aqui no ladinho do olho também, e tanto faz, tá, gente, de um lado ou de outro, tá? Aqui do lado do olho, aqui embaixo do olho, também bem onde a gente acha que tem olheira, tá? Aqui embaixo do nariz, bem nessa curvinha aqui do lábio, também a gente vai fazer o tapping, tá? Vai dando batidinhas e falando os comandos que eu vou falando, tá? Vocês vão repetindo. Aqui no queixo, tá? Aqui na tireoide, no chakra laríngeo, tá? Aqui na clavícula, para que a gente ative aqui essa parte do timo, tá? E daí aqui nesse ponto central, que a gente já vai trabalhar todas essas energias aqui da glândula, do chakra e do órgão do coração, da vibração do órgão do coração, que é potentíssima. E o último ponto aqui embaixo da axila, ó. Minha axila tá aqui, coloco minha mão, é nesse pontinho aqui que nós vamos bater, ó, tá? E como eu já disse, não importa se é do lado direito ou do lado esquerdo, pode fazer dos dois lados, pode inverter, numa rodada faz de um lado, na outra rodada faz do outro, também tá tudo certo, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Então, nós vamos para nossa... Hoje eu vou mencionar, eu não tô com cólica, graças a Deus. Mas você vai usar aí a dor que for que você esteja sentindo, tá? Seja emocional, seja física. Você vai falar qual é a dor que você está sentindo. Espero que já tenha anotado aí qual é o grau de 0 a 10 que essa dor tá. Porque você vai perceber que ao final do exercício já vai ter diminuído, tá? Então, nós vamos aqui.
Apesar dessa dor que eu estou sentindo, eu me amo, me aceito e me perdoo profundo e completamente. Apesar dessa emoção ruim, negativa que eu estou sentindo, eu me amo, me aceito e me perdoo profundo e completamente. Tá? Apesar de estar sentindo essa dor, eu me amo, me aceito e me perdoo profunda e completamente. Apesar desse estado nervoso, eu me amo, me aceito e me perdoo profunda e completamente. Apesar de sentir alguma coisa ruim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Nesse momento, eu abro a minha mente para o estado de gratidão. Não importa qual seja a situação, eu sempre encontro razões para agradecer. A minha mente é uma aliada poderosa. Ela me faz prestar atenção, até mesmo nos pequenos detalhes das pequenas coisas que me fazem ser grata. Eu agradeço pelo funcionamento perfeito do meu corpo. Eu agradeço pelo funcionamento perfeito dos meus sentidos, que me faz aproveitar a vida. Eu agradeço pelo teto que eu tenho. Eu agradeço pela cama que eu durmo. Eu agradeço pela roupa que me protege e me aquece. Eu agradeço por ter pessoas que eu amo ao meu redor. A minha família, eu agradeço pelos meus amigos. Eu sou muito boa em ver a qualidade dessas pessoas. E a cada novo dia que se inicia, eu agradeço por estar viva. Agradeço pela natureza, agradeço pelo sol, agradeço pela chuva. Eu libero e dissolvo todos os pensamentos de lamúria. O tempo de ficar preso às coisas negativas ficou no passado. Eu me perdoo por ter ficado tanto tempo presa num estado de pensamentos negativos. Eu escolho focar em motivos para agradecer. Eu permito que a química do bem-estar e da gratidão libere todas as tensões e dores, curando tudo que precisa ser curado, elevando meu estado de paz, de criatividade. Eu agradeço aos meus pais por terem me dado a vida, assim como eu agradeço e honro todos os meus antepassados. Eu deixo que essa vibração de gratidão se expanda, além do meu ser, vibrando em cada célula, porque essa vibração, se expandindo além do meu corpo, ela também vai curar as pessoas ao meu redor. E é nesse estado de gratidão que eu escolho viver o dia de hoje e sempre. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu te amo, Andressa, eu te amo, eu te amo. Sinto muito, Andressa, sinto muito, sinto muito. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Obrigado, 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 Andressa. Eu me amo, Andressa, eu me amo. Eu me aceito, Andressa, eu me aceito. Eu me perdoo, Andressa, eu me perdoo. Eu decido mudar, eu mudo a minha vida, Andressa. Eu sou plenamente feliz, Andressa. Eu sou plenamente feliz. Eu sou plenamente feliz. Eu sou grata, Andressa. Eu sou grata. Eu sou amor. Eu sou amor, Andressa. Eu sou amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou grata. Respira fundo. Sente essa energia reverberando no teu corpo.
e se pergunte agora, qual o grau da dor que você estava sentindo? Como que você está se sentindo agora? Com essa, foi apenas uma rodada que nós fizemos do exercício da técnica do EFT, né, que é a acupuntura sem agulha. E ela vai reequilibrando todo o nosso sistema energético e isso reflete no nosso corpo. Então, essa é a nossa prática de hoje. Espero de coração ter conseguido elucidar algumas questões sobre a cólica, a TPM, menopausa, andropausa, ou então devo ter colocado muito mais perguntas, muito mais questões aí na cabeça de muita gente, mas esse é o propósito, é a gente se perguntar, porque as respostas também estão dentro de nós. Então, quando a gente faz a pergunta certa, a resposta vem, né? E com isso a nossa energia vai sendo desbloqueada, com isso o nosso inconsciente vai sendo limpo e a gente vai conquistando uma vida mais saudável, de mais qualidade. Então, agradeço imensamente a participação de vocês, fico muito feliz. Gratidão, 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 gratidão. É muito interessante, é muito eficaz essa técnica. Então, é impressionante os resultados dela. Vocês vão perceber ao longo dos dias, vocês vão perceber já nesse primeiro momento, a gente já sente uma diferença bem grande, né? Fico bem feliz de poder partilhar, servir ao meu próximo com isso, porque para mim foi muito eficaz, dentro do meu trabalho é muito eficaz, né? E num segundo momento a gente vai poder fazer isso dentro de um grupo, tratando diretamente a tua dor, porque aqui é mais complicado para as pessoas se exporem, né? Expor esse sistema, esse problema muitas vezes familiar, pessoal. Então a gente dentro de um grupo daí a gente consegue tratar direto a tua dor, tá? Gratidão, eu que agradeço vocês pela companhia, é uma honra ter vocês aqui, é uma honra poder servir, tá bom? Acho que deu o nosso horário, deixa eu ver meu computador aqui, nosso relógio, tá dando o nosso horário da live aqui, que senão daqui a pouco o Instagram nos derruba. Mas acredito que a mensagem tenha sido passada, né? Amanhã a gente vai lidar de um outro tema, trazer a visão da linguagem do corpo para um outro tema. Me pediram para falar das dobradiças, né? Que é todo o nosso sistema de mobilidade, tá? A gente chama as articulações de dobradiça, né? E as dobradiças é o que dá mobilidade, né? Então a gente vai falar sobre isso. Por que essas dobradiças estão doendo? Por que a nossa mobilidade está sendo interrompida? Bom, a gente vai conversar amanhã sobre isso. Convide um amigo para vir partilhar isso com você, para depois vocês conseguirem trocar ideia, né? Porque conforme a gente vai conversando cada vez mais, a gente vai se aprofundando e daí a gente consegue chegar na raiz da dor. E quando a gente chega na raiz da dor, é que a cura acontece, né? Então a gente vai diminuindo gradativamente o nível da dor, mas porque vai sendo acessada a emoção que gerou aquela dor, tá? E dentro do atendimento daí é que a gente consegue, às vezes pode dar crise de choro, às vezes pode dar crise de riso, às vezes pode dar crise de raiva, porque todas essas emoções vêm à tona, né? Mas é assim que a gente consegue curar. E tá tudo certo, não precisa ter medo de mexer com os medos, tá? É uma coisa que nós vamos fazer também aqui essa semana, um dia falando sobre os medos, tá? O medo de altura, medo de aranha, medo do que for, né? Medo de ter medo, né? Medo de tomar atitudes, medo do que vão pensar, tudo isso é medo,
é um sentimento só que causa várias outras coisas. Tá? A gente vai falar sobre isso também. Mas hoje era realmente trazer essa questão hormonal e que mexe com todos nós, né? Então trabalhamos aí as nossas glândulas, ativamos elas, né? Tô doida para ver vocês na sexta-feira, né? Que estão aí acompanhando todos esses dias aí. É uma imersão que traz muito benefício, muita saúde, né? Para todas as áreas, porque quando a gente limpa uma coisa, vai interferir em várias. E dentro do nosso sistema familiar, também vai reverberar lá nos nossos filhos, nos nossos netos, tal, vai sarando todo o nosso entorno. Isso que é interessante, né? Não é um benefício só para nós. Tá? Então, quando você vai para uma terapia, quando você busca um tratamento, quando você busca realmente sarar essas dores da tua alma, você pode ter certeza que toda a tua família é beneficiada. Então, é um investimento de vida que você faz na tua vida e na vida da tua família, no teu profissional, no teu emocional, em tudo, tá? Vai reverberar grandiosamente de forma positiva em tudo aquilo que faz parte da tua vida. Bom, gratidão, até amanhã, gente. Nos encontramos aqui no Insta amanhã às 12h12. Muita luz e caminho nesse dia. Beijo.